A Espanha está retomando gradativamente as atividades. Cada região do país está em uma fase da retomada, que depende do número de casos e também de mortes registradas. E uma das atividades que está voltando ao normal presencialmente são os atendimentos psicológicos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga brasileira Gisele Cordeiro, que mora na região de Andalucia e é voluntária também da Cruz Vermelha Espanhola. Olá, Gisele, obrigado pela sua participação aqui hoje. Olá. Gisele, olha, quantos dias vocês ficaram em isolamento por aí e como é que foi sair de casa? Nós ficamos 70 dias, no isolamento, no confinamento mesmo. E foi aqui, como você mesmo ressaltou, organizado em 4 fases. A minha região aqui está na primeira fase. Então, a questão da atividade física e poder sair com as crianças também foi algo que já diminuiu um pouco essa pressão do confinamento, de estarmos todo o tempo trabalhando desde casa ou confinados. E quais atividades estão funcionando na sua região? E se os atendimentos psicológicos também aí são permitidos já? Nós estamos já atendendo presencialmente. Começamos agora essa semana passada, fazendo os atendimentos presenciais, assim como os consultórios médicos. Aqui estão abertos os restaurantes agora, só que com 50% de lotação, tá? E muitos restaurantes estão optando ainda pelo delivery, porque a ideia é fazer esse que eles chamam de desescalada, de acordo com os resultados que estão acontecendo de contaminação e também do número de mortes, que reduziram bastante já, Nós estamos no número aí, em média, de 50 diárias. Então, tudo depende do resultado disso para a gente continuar essa desescalada. A minha região aqui ficou um pouco de castigo. Muitas regiões, a maioria vai amanhã para a fase 2 e nós ainda vamos permanecer uma semana nessa fase. E como é que foram os atendimentos no período de isolamento? Os atendimentos de isolamento foram online, o tempo todo. Então, a questão emocional muito relacionada a como se adaptar a essa nova realidade que se apresentou. E agora uma outra realidade, que é o cansaço também, porque são 70 dias de pessoas que estão trabalhando na área de saúde, de voluntários que estão trabalhando na área social para atender as demandas da população. Então, agora nós também começamos com um segmento com todos os voluntários, sejam eles da área de saúde ou não, para dar esse suporte psicológico e emocional para que as pessoas possam voltar a se adaptar, neste momento. Agora, por causa desse longo período de isolamento, quais são as principais queixas durante os atendimentos? Claro que a queixa também é muito pessoal, mas neste caso, uma das características que mais se repetiu nas demandas psicológicas foi a questão da crise da ansiedade. A crise de ansiedade e na área dos profissionais da área de saúde, os médicos, enfermeiros, são sintomas da síndrome de burnout, que agora toda uma recolocação desses profissionais e agora também uma diminuição desta realidade, mas um aumento no esgotamento emocional desses profissionais. Então, a ideia agora é trabalhar com acompanhamento realmente desses profissionais para diminuir esse estresse. E agora com atendimentos também presenciais, tanto na área social, não é só psicológica, mas com apoio psicológico também. Agora, com a sua experiência, me diz uma coisa, com esse isolamento todo, quem mais sofreu com isso? São os mais novos, os mais velhos, os jovens que trabalham? Quem mais sofre com esse período de isolamento? Acho que todo sofrimento vem de acordo com o suporte e a estabilidade que você tem. Quanto mais estabilidade, desde uma estabilidade que a gente fala social, mais seguro você se sente. Isso é uma característica do ser humano. Quanto mais instável a nossa realidade financeira, social, familiar, mais nós vamos sofrer as consequências. Então, por exemplo, uma criança pode se adaptar muito bem dentro de um lar saudável, enquanto uma criança que sofre abusos ou uma criança que não tem uma estabilidade familiar vai sofrer muito mais. Então, tudo depende realmente da estabilidade, do suporte emocional que essas pessoas têm, a qualidade que essas pessoas têm dessas relações. Muito bem, a Gisele está falando direto com a gente lá da Espanha, mas aqui no Brasil existem alguns lugares que ainda estão em isolamento. Agora, tem alguma orientação psicológica para essas pessoas que não aguentam mais ficar dentro de casa?
A primeira questão é realmente focar nas notícias através dos dados científicos, né? Notícias que sejam informando realmente, sair um pouco dessa questão da rede e buscar soluções, né? Então, como eu vou me adaptar dentro da minha casa, como eu vou planejar essa minha retomada também. A questão da atividade física em casa é muito importante, porque nós somos um complexo, né, de físico e emocional. E a qualidade de aproveitar o tempo para poder, além, claro, eu sou psicóloga e vou sempre orientar a questão do autoconhecimento, mas aquilo que você pode nessa sua relação, isso é muito importante. Tá certo, Gisele, muito obrigado pela sua participação, essa entrevista conosco aqui e até uma próxima. Eu que agradeço.